Nossos convidados não tinham visto o VT antes, né, mas já adivinharam várias questões que apareceram, né? A questão da imagem que as pessoas fazem de si próprias, né? A outra lá, eu sou mulher, né? Eu gosto, né, de tal coisa, então já... Aí o outro, sou pai de família, tenho controle, mas aí depois assumiu que compra sem precisar, né? Então, e aí na hora da questão ambiental todo mundo... Então, eu fico pensando de que forma que a gente poderia inserir, professora Vânia, esse assunto na vida das pessoas para que se perceba que é algo que está inserido na questão ambiental, né? Certo. Algo que tem sido debatido, né, nessa área da psicologia social, que tem sido levantado, é exatamente essa importância da gente pensar a questão desse impacto, né, do consumismo na vida das pessoas, no adoecimento, como a Carolina coloca, né, inclusive no adoecimento das pessoas, mas especialmente a gente trazer essa discussão um pouco mais cedo na vida das pessoas. Então, quando a gente pensa isso, alguns autores vão nos demonstrar que é uma necessidade de começarmos a falar, talvez, disso ainda na infância, na adolescência, e que nós teríamos a escola, talvez, como um importante espaço para isso, né? Exatamente porque nesse espaço a gente debate, ou deveria debater, as questões do meio ambiente, da sustentabilidade, e que isso estaria relacionado também ao processo do consumo, né? Ou do consumismo, como a gente muitas vezes faz uma diferenciação nos termos, né? Nos conceitos. Então, começar a pensar isso, até porque o impacto do consumismo, né? Da tecnologia, como colocado aqui pelo professor e pela Carolina também, tem um impacto na vida dessas pessoas, né? Então, eu tenho mais informações com um prazo muito curto, então é tudo muito rápido, né? Aí vem uma questão também que a gente vai pensar na indústria cultural, né? Onde tudo é jogado para a gente de uma maneira muito mais rápida, com a internet, né? Com um sistema que é ao vivo, e tudo chega de uma maneira muito rápida. E aí nós vamos colocando várias informações, mas nós não estamos debatendo o que chega, né, até a população, o que chega até os adolescentes, o que chega às crianças. E aí uma das ideias é começar a retomar esse debate para dentro das escolas, né, para que a gente possa fazer esse link que, como colocado no VT, a maioria não tinha pensado no impacto que o consumismo dele causa, ou dela causa, no meio ambiente. Então, isso a gente vê que as pesquisas realmente já comprovam isso, né? Nós não fazemos uma relação, mas por quê? Nós não paramos para pensar sobre isso. E nesse mundo líquido e fluido, a gente quer, quanto mais tempo passa, eu quero comprar, eu quero consumir, porque assim eu tenho um status, né? Eu vou adentrar a uma classe, que é a classe do consumista, e que tem, de uma certa forma, uma identidade também, né? Então, talvez um dos aspectos, né, um dos espaços primordiais, vamos dizer assim, seria começando pela escola, né? De repente, trazendo esses debates, trazendo essa possibilidade de fazer esses links que são necessários para a gente poder pensar um pouco mais sobre essas mudanças que aconteceram, como o professor colocou, nesses últimos anos, né? Sem dúvida, eu acompanho a vida de escola, né? Tenho um filho e não é feita nenhuma crítica, especialmente a questão tecnológica, né? Entra ali e é inclusive incentivado, e muitas vezes a criança está fazendo uma pesquisa, tem internet, mas às vezes pesquisa errado, no lugar errado, a informação errada, e de que adianta? Então está todo mundo entrando nisso sem saber muito bem, né? E também a gente percebe que conforme as crianças vão crescendo, que começa aquela história de eu tenho tal coisa, você não tem, né? Exato. E vai se refinando essa relação, esse tipo de bullying, acaba sendo de alguma forma, né? Então, aí a gente tem essa questão das escolas e nos bairros, né? Então, eu vejo aqui em Rio Branco, aqui no estado do Acre, né? E na Amazônia em geral, vejo um fenômeno nos últimos anos
desde que vivo aqui, de que houve uma mudança no perfil da cidade, você vê que tem mais riqueza fluindo pela cidade, e eu acho que o poder aquisitivo das pessoas subiu muito em pouco tempo, né? Então, professor Nilson, quais os efeitos disso numa cidade como Rio Branco, outras cidades amazônicas, são cidades médias, apesar de eu já achar bem grandes, mas são cidades consideradas médias, e que mudaram as características urbanas também em pouquíssimo tempo. Quais são os efeitos disso localmente, regionalmente, do consumismo, os carros, as motos, né? É inegável que nos últimos 20 anos, não só no Acre, mas no Brasil como um todo, houve um aumento da renda e a capacidade de consumo. Se nós pegarmos, por exemplo, o final do governo Fernando Henrique, o primeiro governo do Lula, o segundo e o primeiro da Dilma, vamos colocar aí 12 anos, você vai ter um aumento real da renda e um aumento da capacidade de consumo. Alguns especialistas disseram que talvez seja um grande erro do PT, porque ele tentou fazer a inclusão política pelo consumo e não pela questão da participação. Eu concordo plenamente, porque se aumentou a renda, mas não acompanhou, não criou mecanismos políticos, políticas públicas que pudessem elevar o patamar da consciência desse trabalhador que estava sendo inserido num novo nível de consumo, por conta da facilidade do crédito, aumento de renda e a própria geração de emprego também. Então você teve um problema de inclusão pelo consumo e uma exclusão do mundo político, não é? Por outro lado, porque o consumo é muito sedutor, né? Então eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Eu acho que o nosso sistema educacional e as nossas instituições, a sociedade civil organizada não vai ganhar essa guerra da mídia. Na própria universidade, a gente vê que há pouco espaço, a gente não tem nós não conseguimos criar um ambiente em que a palavra sustentabilidade não seja apenas um discurso político, porque ela, nos últimos anos, se resumiu a isso. Então, falar de sustentabilidade na Amazônia, me desculpe, mas é o maior papo furado. Eu acho que a gente sucumbiu ao Alphaville, sucumbiu a tudo que o capitalismo reformado implantou nas cidades. E agora está chegando a época da fumaça para exatamente. E aí você todo ano uma fumaça. E aí você tem aí a questão da pecuária, a questão uma legislação ambiental que está sendo mexida, a toque de caixa, aumentar as áreas de exploração, né? Isso já está sendo discutido, mas a sociedade não consegue reagir a isso. Eu fico impressionado, só para terminar, porque eu me alonguei demais, desculpa aí, mas é que esse assunto é interessante. Mas eu fico, todas as vezes que eu vou no shopping, eu vou também no shopping, tem que ir no shopping, afinal de contas, quem que não vai, né? Afinal de contas a gente precisa ir. Quando eu vou em outras cidades, assim, eu não costumo ir em shopping, eu gosto de andar em igreja, eu sempre gosto dessas coisas assim, mas aqui na cidade a gente tem que ir. E eu fico impressionado, porque eu vou lá e peço uma refeição, um fast food, e depois eu olho para... Eu como uma comida que é desse tamanhozinho e produz 10 vezes mais lixo do que eu comi. Isso, para mim, é o retrato do que nós produzimos. Quer dizer, a civilização ocidental capitalista, ou não capitalista também, porque essa questão, eu acho que ela atravessa essas questões de discussão de esquerda, direita. Nós estamos entrando dentro de um sistema que eu acho que fica difícil você ficar de fora. Né? Eu acho que é o retrato fiel do que a gente está vivendo. Ou seja, você come 100 gramas de refeição e produz 850 de lixo. O que você vai fazer com isso? Foi toda uma proposta econômica, né, que vem de muito longe e que cada vez mais foi se aperfeiçoando, né, conforme a sua primeira fala. Né? Quer dizer, quem fica avaliando esse tipo de coisa, eu também fico nisso, né? Olhando a quantidade de comida e o tamanho da embalagem. Você avaliando o que tem de petróleo ali, o que tem de plástico, né, todo tipo de papel. E a própria comida muitas vezes parece de plástico, né? E agora, eu como sou comunicador, eu sempre penso também na questão da publicidade. A publicidade, acho que as pessoas comuns não têm noção da quantidade de estudos apoiados principalmente na psicologia, né, que a psicologia viu lá que cor que as pessoas gostam para consumir irracionalmente, que cor dá fome, que cor dá assim um alento para quem está triste. E aí, nesse ponto, as crianças são as mais vulneráveis. Então, eu gostaria de perguntar para a Carolina qual a influência da publicidade
no consumismo do público infanto-juvenil? E qual é a efetividade de leis que restringem essa publicidade para esse público? O papel da publicidade, ele é essencial, né? E aí se a gente for fazer uma análise mesmo da evolução da publicidade, a gente verifica, mais voltada para o público infantil, de que antigamente a publicidade era voltada para as mães, né? Então se incentivava essa ideia nas mães de que aquele produto era interessante para o filho, né? E que depois de um tempo, essa publicidade passa o foco a ser a própria criança, né? Exatamente nesse sentido. Se a gente considerar, e aí eu acho que é bacana a gente fazer o link com a reportagem que os meninos fizeram, né? Se a gente for pensar dessa perspectiva de que nós fizeram entrevistas em adultos e que isso não é muito claro, né? Essa influência, por que eu consumo, até de ideias, né? Teve uma pessoa que falou, não, eu me organizo, eu digo e eu defino quanto eu posso gastar. Mas veja, de alguma forma tem uma pré-definição que ela tem que gastar aquele dinheiro, né? Mesmo que ela defina, mesmo que ela não ultrapasse, mas ela já tem ali uma ideia de que ela vai ter que gastar aquilo, né? Não é de pensar de que, será que eu preciso gastar? Porque acho que a grande questão é nesse sentido, eu preciso disso, né? E aí eu acho que é a história dos perfis, né? A mulher vai gastar mais com produto de beleza, tem mais acessórios para consumir. E aí isso é uma questão que é bem interessante, porque tem estudos que mostram essa diferença em relação a gênero e mostra que, na verdade, esse padrão imposto para as mulheres, ele é limitador e ele tem um objetivo controlador, né? Porque enquanto as mulheres saem para o mercado de trabalho, começa a exigir delas um padrão, né? Ou de estética, ou de beleza, de consumo. Então elas vão, né, para o mercado de trabalho, elas trabalham, elas produzem, elas ganham, mas elas não fazem um investimento pessoal nelas, né? Isso acaba sendo absorvido nesses outros produtos aí para agregar, né? E aí se a gente pensa que adultos são tão influenciados, principalmente as crianças, né? E aquilo que você traz, se a gente tem um desenvolvimento que é econômico, mas ele não é social, ele não é político, né, ele não é reflexivo, eu não tenho parâmetros éticos, né, para entender assim, tá, então já que eu não tenho e você tem, eu vou te tomar. E é daí que a gente acaba, de alguma forma, esse consumismo, também refletindo na questão da violência, de forma impactante, e que às vezes a gente também não se dá conta, né, de que essa violência, ela também é um subproduto desse consumismo. E aí uma violência em todos os sentidos, né? Porque a ideia eu posso pegar de você que você tem o original, né? Mas eu também posso, entre uma marca que tem uma qualidade nesse produto, vamos pegar um exemplo de um óculos escuro. Eu posso comprar um óculos escuro que não tem a marca, mas que ele não vai danificar meus olhos. Mas eu posso comprar o do Camelô, que é um vidro, mas porque ele tem a marquinha que me dá um status, então é melhor consumi-lo. Né? Eu poderia pagar o mesmo valor de um produto bom para o produto falsificado, mas eu vou escolher o falsificado porque vai me colocar no lugar, né, que é o lugar que eu quero estar, que é o lugar que de alguma forma representa, né, e que a gente vê, alguns autores estão trabalhando exatamente a cultura do espetáculo, né? Para existir, eu preciso aparecer, né? Então, os 15 minutos de fama. Os 15 minutos, nem que sejam os 15 minutos de fama, mesmo que não tenha nada produtivo ou nada a contribuir, mas eu preciso aparecer, né? Então a gente também tem vivido essa sociedade do espetáculo, e aí é importante a gente pensar que é a geração que está tendo filhos, né? Já viveu nisso desde a infância, né? Exatamente. E que também vai 20 e poucos anos. E que está reproduzindo nos seus filhos. Porque quando você traz aquela história do bullying, né? Ah, meu amiguinho tem, mas eu não tenho, né? Muitas vezes esse comportamento ele é principalmente estimulado pelos pais. Exato, porque várias exatamente. Porque assim, várias pesquisas demonstram que as crianças têm muita facilidade de dividir, de compartilhar, né, de ser mais solidário. E de que é exatamente esse olhar dos pais, né, nesse sentido. Seu amiguinho tem aquilo? Não, calma aí, eu vou providenciar para você também, né?
E aí de poder se valorizar a partir dos filhos. Meu filho está fazendo inglês, ele tem 5 anos, né? Então, meu filho pratica esporte. Então, assim, você vai também sobrecarregando essa criança nesse espírito desse consumismo, né? Uma forma também de você ter um status a partir disso, né? Que os pais acabam se projetando através dos filhos, né? Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final, então eu peço que vocês deem uma última palavra, tentar falar alguma coisa no sentido de uma alternativa, né? Que ideias vocês acham que poderiam surgir para tentar, um milagre, né, Nilson? Quem sabe um milagre, de ideias a gente pode tentar incentivar, né, para que haja alguma mudança desse cenário que a gente pintou aqui. Então, né, acho que diante de tudo que a gente hoje pôde debater, pôde pensar um pouco aqui sobre algumas coisas, eu sou talvez um pouco mais otimista, mas nem tanto também, professor, concordo, né, que é muito difícil vencer isso aí que está sendo, né, nos colocado o tempo inteiro e todos os dias. E é um consumismo sedução, né? Então eles nos seduz, ele nos envolve e às vezes a gente nem pensou e já fez, e já comprou e já incentivou a criança a fazer, né? Então, às vezes a gente fala, mas o que a gente pode mudar? Uma lei, né, para essa questão? Não muda, porque tem a TV fechada e lá eles têm várias propagandas o tempo inteiro, então ele quer ter aquilo, né? Ele quer ter aquele brinquedo, que é daquele desenho que a gente nunca ouviu falar. Então, tem uma questão de um consumismo sedução, né? De que eu preciso para preencher um vazio que não vai preencher esse vazio, né? Um vazio que parte desse processo de subjetivação. Mas quem sabe, né? Eu ainda acredito que talvez essa via da educação, né? Essa via da escola como talvez um meio, como uma possibilidade, já que nós somos vencidos na mídia, nós não temos, né, a não ser espaços como esses que a gente tem criado, alternativos, para poder fazer esse tipo, né, de debate, de reflexão, de crítica. Mas quem sabe, né, ainda acredito que esses locais possam ser locais de começar a fomentar. A gente sabe que ainda não existe, né? E se existe é muito tímido, porque a gente não está vendo ainda isso. Mas uma possibilidade, né? De repente, de fomentar esses debates, essas discussões dentro das escolas, trazendo já as crianças, os adolescentes. Na universidade, né? Que a gente acha que já passou um pouquinho, que está ali evoluindo nessas discussões, e aí a gente se depara e vê que a gente não está, né, fazendo surpresa, isso também, né? Aqui, exatamente. Mas acho que vai mais ou menos por esse caminho, né? Eu gosto... Na internet, de vez em quando, tem algumas coisas interessantes, no Facebook, quando você vê alguma coisa boa. Tipo, na semana passada, publicaram... Alguém publicou lá, uma frase do Bauman. Eu gosto muito do Bauman, pena que o Bauman tenha morrido. Talvez eu acho que ele é talvez o filósofo que mais entendeu essa coisa que a gente está passando, esse momento de transição. E ele diz assim, nós somos uma multidão solitária, grande verdade. Então, eu acho isso que materializa bem a realidade que a gente está vivendo, porque ela vai ter efeitos em tudo isso que a gente está discutindo. Porque nós somos uma grande multidão, mas solitários. Nós estamos conectados o tempo inteiro, mas as pessoas só querem falar, elas não querem ouvir. É impressionante, as pessoas não ouvem, elas só querem falar. Falam, escrevem, mas não tem paciência para ouvir. E a gente reproduz isso nas nossas crianças. Nossas crianças não gostam de ouvir. A criança, por natureza, já é rebelde, né? Impaciente. Eu tenho um filho de 3 anos e às vezes eu preciso... Já começou. Calma aqui, vem cá, que é assim... Não... Mas enfim, mas a gente também não está ouvindo, a gente só está falando. A gente não ouve. A gente acha que não dá um presente para ele, troca o presente por um abraço. Olha que coisa bonita, né? Isso é uma campanha, troca o presente no Dia das Crianças por um abraço no seu filho. Eu acho que esse é o tipo de iniciativa, parece tola, mas enfim, se a gente pensar bem, a gente está vivendo um mundo em que as pessoas estão olhando para o próprio umbigo, então, obviamente, não há espaço para se discutir cidade, não há espaço para se discutir, entendeu, o problema do meio ambiente, que afeta diretamente a água que eu bebo, o ar que eu respiro. É impressionante a capacidade que as pessoas têm de pensar sobre isso. Parece que elas estão vivendo num mundo que não é esse. Com ponderação, só tem ataques, né, ou defesa, mas ponderação, equilíbrio. No meio termo, né, aristotélico, ele fica fora de foco, né? Ou aqui, ou a mesma coisa da discussão política, direita e esquerda. Se tu diz, não, mas espera aí o cara quer te enquadrar, você vira alvo. Então, se você faz uma defesa, por exemplo, do meio ambiente,
você já é taxado do outro de esquerda, né? Porque você enfim, aí se você tem uma proposta um pouco mais, digamos assim, progressista, um pouco mais, digamos, realista com relação a essa questão do meio ambiente, que a gente também não pode cair nessa discussão de excluir o homem desse espaço, não tem como, eu estou falando que habitar esse planeta, a Amazônia, infelizmente, sinto muito, mas a gente tem que conviver com os 25 milhões de habitantes. Isso, nós temos as populações tribais, que são diferentes da gente, a gente tem que conviver com elas, e nós estamos aqui, nós temos um modelo. Agora, o que a gente pode fazer para colocar isso dentro de um processo em que, se não o equilíbrio perfeito, que não é possível no mundo real, mas nos aproximarmos de um meio termo que possa incluir índios, seringueiros, ribeirinhos, crianças, velhos, né? Velhos não é politicamente correto, idosos, né? A gente tem que parar um pouco também com essa hipocrisia, né? Do politicamente correto. Então, idoso, né? Velhinho mesmo, né? A gente tem que incluir todo esse pessoal dentro de um espaço em que em que a gente possa ouvir, não falar o tempo inteiro, utilizar as modernas tecnologias de comunicação que são fundamentais no processo de democratização. Eu não abro mão disso, eu acho que as tecnologias de informação são fundamentais e é por conta delas que a gente está vendo, tendo a oportunidade de ver exatamente que tipo de sociedade que a gente tem. Eu acho muito interessante, né? Quando eu entro na rede social e vejo as barbaridades, tanto de cá quanto de lá, que vai para todo mundo, viu? De esquerda, de direita, de centro, as bobagens que as pessoas, porque elas só estão falando, não estão ouvindo. Mas é interessante porque essa rede, a internet, ela materializa aquilo que era subjetivo na sociedade brasileira, que é preconceituosa, que não tem consciência ambiental, que não está nem aí para o outro, está mais querendo. Quer dizer, mas então é o fim do mundo. Não, tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente preocupada, sabe? Tem grupos aí, movimentos que estão preocupados com isso. Agora o problema é dar vez e voz para essas pessoas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a gente tem um compromisso aqui na universidade. Começamos por aqui, porque é impressionante. Eu sou professor aqui há 10 anos, fui substituto desde 2002. É impressionante a incapacidade, Maurício. A gente, talvez seja algumas raras exceções, de conversar os cursos. Cada curso aqui é uma ilha. O direito é o direito, de lá vão sair os juízes e desembargadores, não podemos conversar com eles. A medicina é medicina, é só médico lá, é outra coisa. Enfim, as ciências sociais, o jornalismo. Cara, e as políticas científicas estimulam isso também. Cada um no seu quadradozinho, quer dizer, então nós precisamos pensar, e aí tem que ver com o centro. Por exemplo, nós temos um centro que tem 9 cursos: psicologia, jornalismo, ciências sociais, história, geografia, enfim. O que a gente pode fazer junto? Isso aqui é legal, nós estamos fazendo juntos. Precisamos repetir. Trazer outras discussões. Vamos trazer aqui outras pessoas também que estão diretamente envolvidas com as políticas públicas, né? Para também se apresentarem aqui e a gente também bater um papo com eles assim, frente a frente. Né? Porque aqui, nesse espaço, a gente vai ter condições de formular as perguntas e os questionamentos que têm um objetivo específico de esclarecer a comunidade. Mas, enfim, eu acho que a esperança é essa. A gente tem que começar por espaços como a universidade, integrar a universidade, a comunidade acadêmica tem que estar integrada à comunidade como um todo, ao seu entorno, não ser uma ilha, não é? Não ter muros, né? Não ter muros. Então, tudo isso eu acho que são processos que podem facilitar essa tarefa que é ingrata para aqueles que se propõem trilhar por esse caminho. Mas eu vejo, assim, uma esperança, né? Afinal de contas, sem a esperança, a gente não estaria nem aqui, né? Carolina. Eu sou bem otimista. Eu também vejo que a educação, acho que é o caminho, né? E eu tenho muita fé em vocês, falando aqui desse lugar da comunidade externa. E eu acho que, de fato, a gente precisa abrir esses espaços e abrir esses muros para que a comunidade externa possa vir contribuir, né, e crescer junto, né? Porque é exatamente nessas propostas, nessas atividades que a gente vai desenvolvendo. E eu acredito muito, também faço parte do serviço público na saúde, e eu acredito no serviço público, né? E nós formamos, principalmente se a gente pensar a nível do Acre, de Rio Branco, a gente forma para o serviço público. E a gente, às vezes, tem formado para uma iniciativa privada que não é a realidade, né?
Então a gente precisa fazer essa reflexão, porque eu acho que a educação, isso que você traz, professor, dessa transversalidade, né? Então a gente está tratando de um assunto com 4 profissionais diferentes, com formações diferentes, com experiências diferentes, mas que a gente de alguma forma está falando a mesma coisa, pensando, refletindo, podendo crescer aí com o conhecimento específico de cada um. Então esse desenvolvimento, esse processo reflexivo, ele é muito importante. Acho que eu, como psicóloga clínica, que estou aqui nesse lugar do particular, não posso também me retirar desse processo. Porque representante desse universo particular, né, de que de alguma forma acaba sendo uma coisa para alguns e não para todos, né, um dos serviços que eu ofereço, eu também preciso ter uma forma de me comprometer com essas mudanças, né, de poder, de estar aqui, por exemplo, participando dessa discussão. Então, não é porque, dependendo do lugar onde eu estou, que eu vou definir ou não se eu contribuo ou não contribuo, se eu ajudo ou não ajudo, né? Não é só do público que é responsável, não é só da universidade, né? Quando a gente fala de universidade, a gente já pega a partir dos 18 anos, né? Essa galera já está formada, né? Mas é na universidade que a gente forma os professores, que vão para a rede, né, municipal, que vão para a rede estadual, que vão para a rede particular e que vão formar os que vão vir para cá, né? E aí a gente precisa realmente pensar até nas questões sociais, né? Porque muitas vezes os que chegam até a universidade pública não são os que passaram pelo ensino público, né? Então, a gente entende uma qualidade dessa formação, a gente entende a qualidade dos serviços públicos, a potencialidade que os serviços públicos têm, e aí eu estou pensando a nível de universidade, né? A qualificação que esses profissionais que passam por aqui, eles recebem, né? Esses alunos, mas normalmente não é de quem da rede pública. Então também é uma questão que a gente precisa pensar, né? Porque de alguma forma a gente está em determinados lugares, mas a gente ainda encontra muitas mazelas que a gente não consegue dar conta, né? Mas eu acredito que é a educação e é esse processo reflexivo que vai fazer a mudança. A clínica é isso, né? A clínica é você poder olhar para a sua própria vida, se dar conta de coisas que você não se deu e aí a partir daí pensar em alternativas. E aí esse modelo, que ele é micro, que ele é individual, né, feito ali com uma pessoa, ele também pode ser ampliado. A gente pode sim olhar para o nosso modo de vida, pensar no que não está dando certo e pensar em estratégias. Eu acho que esse é o caminho. Esse micro para o macro, né? Mais uma vez eu agradeço a participação dos nossos especialistas, Vânia Damasceno, Nilson Euclides, Carolina Sátiro. Convido-os a acompanhar a Web TV ANAMA, não só como espectadores, mas como sujeitos dessa proposta que visa o debate democrático da questão ambiental amazônica. E agora tem uma novidade, uma fanpage no Facebook, você escreve lá Web TV ANAMA, tá certo? E aí já aparece lá a fanpage criada aqui pelo Vinícius. Agradeço a todos os participantes desse programa, em especial aos alunos da disciplina Produção e Difusão em Telejornalismo 1 do primeiro semestre de 2017. Um agradecimento muito especial aos funcionários do curso de jornalismo que estão aqui atrás das câmeras, responsáveis não só pelas câmeras, mas edição, iluminação, cenografia, tiveram um trabalho enorme para adaptar esse nosso estúdio aqui, para fazer esse debate. Então, muito obrigado ao Célio Roberto, ao Daniel Dias. Eu sou Maurício Bittencourt e conto com a sua audiência. No próximo programa, ninguém tinha sido também avisado, mas vamos ter então um debate sobre o assunto que foi a unanimidade, foi que é educação, né? No próximo programa, educação ambiental. Fiquem em paz, tchau.